Tem uma pergunta que eu faço para meus mentorados, que eu aprendi com um grande amigo meu, chamado Murilo Gun. Acompanho. Só que eu, na minha arrogância, melhorei a pergunta do Gun. Te amo. Que é, se apresenta pra gente, me diz quem tu é. Eu conheço já essa pergunta. Só que a parada Marco. é, Ah. se apresenta pra gente da seguinte forma. Sem falar sua profissão, né? Não. Me diz quem tu é, sem dizer o que tu tem e nem o que tu faz. Esse aí é tu. Isso é tua identidade. E isso são os teus princípios e valores que são inegociáveis. Por exemplo, para ficar mais claro pra galera. Já assistiu um filme chamado Rick Saul? Não. Que é Até o Último Homem, o nome, a tradução. Sei, sim. Tá, beleza. Nada a ver a tradução. É, Rick Saul é o nome da montanha que eles invadem. Lá. É um filme que mostra a história de um combatente que tinha uma religião, acho que é sétima adventista, alguma coisa assim. É. Não lembro o nome da religião, me perdoem. E ele não pega em armas, ele é temente a Deus, ele quer ir pra guerra pra salvar pessoas. E, meu irmão, o cara é espancado, o cara é preso no dia do casamento. E o diabo tenta atentar ele de várias formas pra quê? Pra ele permitir que nem que fosse por um segundo ele quebrasse o princípio e o valor dele. Porque só precisa disso, irmão. É uma brecha. Porque passou um boi, irmão, vai passar a boiada inteira. Então, a gente vive num momento de prova e expiação muito forte. Só que não é colocar o outro à prova e expiar o outro. É autoprova e autoexpiação. Peraí, esse comportamento foi bom ou ruim pra mim? Autoanálise o tempo inteiro. Nossa, Guto, eu vou viver como um robô? Depende. Se quer ter sucesso, sim. Se quer ser medíocre, não. Aí você escolhe. E tá tudo bem. O que você não pode é ter comportamentos medíocres desejando sucesso. A conta não fecha. A vontade de passar pelo processo tem que ser maior que a vontade de vencer. Bernardinho do vôlei fala isso. Então, qual é a parada? Nesse filme, tem duas partes que me chamaram muita atenção. Nessa hora que ele foi espancado e preso, chamou a mulher dele para convencer ele. E ela diz, isso não é o seu orgulho? É só tocar na arma que tá tudo certo. Pô, a esposa, velho. A mulher que ele mais ama na vida, dizendo, quebre isso aí só agora. E ele foi forte e não quebrou o princípio e o valor dele, porque aquilo é quem ele é. Independente do contexto que esteja rolando. E no outro, ele foi pra guerra, e um dos caras que bateu nele fica amigo dele, ele salva a vida do cara. E no meio da trincheira, o cara fala, ó, a ração do exército, né? Aí ele olha e fala, eu não como carne. Não é que ele não come carne quando tem coisa boa. Ele não come carne. Fim de papo. Princípios e valores inegociáveis. Isso é quem você é. A partir daí, suas decisões ficam muito mais fáceis de serem tomadas. Faz sentido? Sim. Sacou a Total. parada? Total. Então, determine quais são meus princípios e valores que são inegociáveis. Porque quando eu determino isso, minha identidade, o próximo círculo é o meu ambiente. Eu sabendo quem eu sou, eu não vou para qualquer lugar com qualquer pessoa. Você falando isso, você me faz pensar que a maioria das pessoas não tem princípios e valores inegociáveis. A maioria das pessoas nem para pensar sobre isso. Elas vivem no automático. Elas estudam, depois trabalham, depois pagam conta. No final de semana toma vodka, esquece dos problemas, depois na segunda-feira volta o problema e morre. Acabou. Reprodução de padrão de comportamento o tempo inteiro. O tempo inteiro. As pessoas criam os filhos do jeito que os pais criaram, sem nem questionar se aquilo era bom ou ruim. Pô, mas será que isso aqui foi legal? Será que essa forma do meu pai me proteger foi boa? Por exemplo, meu pai, até pouco tempo atrás, era um cara muito escasso financeiramente. Pô, ele vem de uma família de 13 irmãos. Não tinha abundância o tempo inteiro. Pô, professor de educação física. Meu pai trabalhava de manhã até de noite, todo dia da semana, que quando ele me levava no dentista, eu lembro, eu ficava com vergonha, porque eu entrava no dentista, ele sentava na cadeira, ele dormia. De tão cansado. Morto, velho. E trabalhando, e sempre com um sorriso na cara e tal, nunca reclamando de nada. Mas ele tinha alguns pontos que, para proteção dele mesmo e minha e da família, ele falava, carro bom é o que me leva para qualquer lugar. Mediocridade, escassez. Eu nunca teria um carro de 2 lugares, porque isso é carro de egoísta, só cabe 2 pessoas e a minha família é grande. E aquilo foi ficando na minha cabeça. Porque, irmão, toda crença, ela é formada através do que eu vejo, ouço ou sinto. Através de repetição ou um forte impacto emocional. Se eu escutei aquilo ali a vida inteira, chega uma hora que eu digo, é mesmo. Eu nunca tive um carro de 2 lugares, irmão. Até hoje. Já tive Porsche, já tive a porra toda, mas nunca foi de 2 lugares. E aí um dia eu saindo pra jantar com a Rebeca, minha esposa, passou uma 911 do lado.
Pô, quero ter uma dessa. E foi muito genuíno o que eu senti. Eu fiz, peraí. Por que eu não queria e agora eu quero? Aí eu comecei a falar comigo mesmo. É isso que eu falo sobre autoconhecimento. É tu conversar contigo mesmo. Porque, por exemplo, quando tu quer conhecer melhor uma pessoa, tu faz o quê? Conversa. Quando foi a última vez que tu conversou contigo mesmo? Conversar. Tipo, sentar. E aí, Marcão? E aí, irmão? Tá gordo por quê? É. Tu não sabe já que emagrecer vai te dar mais autoestima. Tua cognição vai ficar melhor, tua memória vai ficar melhor, tu vai entrevistar melhor, tu vai passar uma imagem melhor. Por que tu não tá fazendo isso? Pô, Marcão, chega em casa hoje e pergunta, pô, Marcão, por que quando o Guto perguntou se tu se vê como os 3 maiores podcasts do Brasil, tu dissesse que não? O que é que tá te limitando aí? Tu realmente acredita nisso? E se tu acredita, por que tu acredita? Ou tu se conhecendo melhor só em conversar contigo mesmo. Isso é autoajuda, pô. É poder de presença. Sacou a parada? E aí eu disse, caralho, essa crença de carro de egoísta não era minha. Eu escutei tanto isso que eu peguei como se fosse meu. Ficou incrustado aqui. O aplicativo. E agora eu não quero mais esse aplicativo. Tirei. É simples, pô. Quando você entende o porquê tá acontecendo, é simples, velho. Sobrepeso, principalmente com mulherada. Você pega mulheres que viraram mães, por exemplo. Engordaram muito e não conseguem emagrecer. O Elton fala muito bem disso, né? Elas engordam principalmente buscando o quê? Força, proteção. Nesse caso, não proteção para ela, mas para cria. Um animal maior é mais forte, irmão. Tu não chega perto da minha cria, não. Tô gigante aqui para proteger ela. Inconscientemente, ela não tem essa clareza. Quando ela tem essa clareza, caralho, é verdade, eu não preciso ser gigante para proteger meu filho. Eu não vivo mais nessa época de milhões de anos atrás. Só que pro teu cérebro, tu vive, pô. É a mesma carga genética, ele funciona igualzinho. Sacou a parada? Sim. Então, mulheres que sofreram abuso, proteção de quê? Eu não quero ter o corpo que atrai esse tipo de cara. Então, eu vou Sim. ficar horrível. Vou deixar o cabelo do sovaco crescer, vou pintar o cabelo de roxo, vou raspar a cabeça, vou ficar obesa gigante, porque eu não quero atrair esse tipo de cara. Eu não estou dizendo que toda mulher obesa passou por isso, mas é um gatilho e é muito comum hoje em dia. Muito comum hoje em dia. Então as pessoas vivem na ausência do pertencimento real, do verdadeiro saborear, né? Quando eu me especializei em EIO, a primeira aula foi sobre saborear. Quando eu falo saborear, qual a primeira coisa que vem na tua cabeça? Comida. Qual? Uma carne, por exemplo. Não, Uma carne, beleza. churrasco, vai. E é muito louco, né? Porque saborear... Ó, eu vou ler pra tu. Vê que foda. Cadê aqui? Saborear é o simples ato de sair da sua experiência, revê-la e apreciá-la enquanto ela está acontecendo. Ou seja, é o poder de eu estar 100% presente no que eu estou fazendo. Se eu estou almoçando, eu estou almoçando. Se eu estou assistindo a um filme, eu estou assistindo a um filme. Se eu estou trabalhando no computador, eu estou trabalhando no computador. Se eu estou rezando, eu estou rezando. 100% presente. Hoje as pessoas ligam a televisão, a Alexa no Spotify e estão no celular. Aí fala, eita, volta essa parte aí que eu não vi não. Ela não está presente em canto nenhum. Isso gera uma velocidade informacional tão grande que o cérebro estafa. E ela não entende o que está acontecendo porque ela não tem habilidade de lidar com o tédio. Isso gera frustração, obesidade emocional e fuga. Álcool, comida, sexo, celular, televisão. E vira um ciclo vicioso de precisar cada vez mais daquela dopamina barata para me manter naquele estado de euforia momentâneo. Mas não é felicidade. Uhum. Sacou a parada? Sim, sim.